Muito boa tarde, sou Gonçalo Cardoso e sejam bem-vindos ao segundo mês do programa Museus e Companhia da ABC Portugal. Começámos em janeiro este programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Com os convidados que gentilmente aceitam vir até aqui, aos estúdios desta rádio, queremos estar a conseguir desmistificar que um museu é um local onde apenas se expõem objetos. Um museu é muito mais do que isso. Vamos continuar a trabalhar para que todos os ouvintes conheçam os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. Assim, semanalmente, continuaremos a ter aqui em estúdio vários convidados especiais, às segundas-feiras, a partir das 13, e depois aos sábados, pelas 18, teremos a reposição do programa Museus e Companhia. Hoje, connosco, teremos o prazer de estar à conversa com Vânia Carvalho, coordenadora do tão premiado Museu de Leiria. Vão deliciar-se ao ouvir a voz conhecedora e entusiástica de Vânia Carvalho. Até já. Boa tarde, Vânia. Boa tarde. Bem-vinda. É muito bom estar de novo contigo e sente-te em casa nesta ABC Portugal, à tua Orém, sim, porque serás sempre de aqui, e obrigado por teres aceitado logo o convite desde o primeiro contacto. Fizeste uma boa viagem de Leiria até aqui a Orém? Fiz uma boa viagem e a Nacional 113 traz-me sempre memórias e, portanto, ainda tive tempo de subir ao castelo. Ou como nós costumamos aqui dizer, os castelos, não é? Os castelos, e não podemos perder os castelos de vista. Sim, exatamente. Aos castelos. Muito bem. Vânia, falamos primeiro um pouco de ti, do teu percurso. Tu és natural daqui do concelho de Orém. Eu nasci em Tomar, em Santa Maria dos Olivais, que era onde tínhamos que ir nascer, não é? Exatamente. Sou de uma aldeia chamada Estreito, freguesia de Casal dos Bernardos. Uma aldeia com 2 capelas e a paróquia Urqueira, portanto estou ali entre 2 mundos, Urqueira e Casal dos Bernardos. E estudei numa escola muito pequenina, no Casalinho, que creio eu já está fechada, como todas as escolas deste tipo. E depois estive na preparatória aqui em Orém, ainda 2 anos, entretanto abriu a C+S de Caxarias. E depois vim para o liceu aqui para Orém. Ou seja, passei o meu tempo entre autocarros e percursos muito longos. Era 1 hora de viagem. Sim, porque tinham que percorrer várias freguesias. Íamos por todas as capelinhas, literalmente, sim. Eu saía, acordava às 6 da manhã, saía às 6h40, sim. Eu chegava a casa às 8 da noite. Portanto, sim. E depois fazer os TPCs, não é? Fazia os TPCs no muro da rodoviária. Era aí que eu fazia os meus TPCs. Portanto, é disto que eu me lembro. Muito bem. E também estiveste ligado aos escoteiros, em Orém. Estive nos escoteiros em Orém e depois, entretanto, abri o agrupamento de escoteiros em Caxarias. Fui escoteira há 10 anos, portanto, muito tempo. E foi uma experiência incrível, absolutamente formadora. Mas conheço algumas pessoas, tenho na memória algumas pessoas de Orém, uma delas a tua irmã, não é? A irmã do santo. Exatamente, uma delas a tua irmã. E os escoteiros foi de facto aquilo que mais me trouxe para além da escola aqui neste território, porque é daí que levas as experiências mais incríveis. Muito bem. Estudaste no liceu, voltando um pouco atrás, porque tiveste um setor de Joaquim Ruivo, que a semana passada esteve neste estúdio. Sim. E puxou-te as orelhas, não puxou nada, disse muito bem de ti.
eu acusei-o de ser o responsável pela minha vida profissional. Na verdade, eu tive a sorte de o ter como professor. Ele era um professor de história incrível. E no meu 10º ano ele foi meu professor e ele levou-me a Conímbriga. E quem nos fez a visita foi nada mais, nada menos que o Alarcão. E na verdade, ele é um senhor, ainda é um senhor que parece algo mumificado, para ser franco, mas que é extraordinário, é um homem incrível. E eu recordo-me do Ruivo, que não se lembrará disso, ter dito, esta ainda vem para aqui, quer ser arqueóloga, imagine. E aquilo, eu na verdade andava entre os dinossauros e a arqueologia, entre a paleontologia e a arqueologia. E acabei por estar para Coimbra, onde ele também tinha estado, e ele nunca mais ouviu falar de mim, mas eu fui ouvindo falar dele, e um dia já ele era diretor na Batalha, no Mosteiro de Santa Maria da Vitória, perdi a vergonha e disse-lhe, não sabe quem eu sou, não se recorda de mim, mas é responsável, é culpado pela minha vida profissional. Ele lá foi procurar e descobriu-me como aluna, o que foi muito interessante. Eu gosto muito dele, admirava o trabalho dele e, de facto, os professores marcam-nos mesmo, e é uma profissão que é uma pena não ser valorizada como devia, porque é transformadora, nós somos o que somos também por isso, não é? Exatamente, há pessoas que realmente ficam para o resto da vida. Portanto, os bons e os maus. Os bons e os maus também. É? Houve mal, mas não houve mal certamente, mas não vamos falar deles. O professor Ruivo é o meu professor, eu não consigo tratá-lo de outra forma. Claro. Portanto, tiraste arqueologia em Coimbra, depois foste logo, se calhar durante a licenciatura, foste logo para escavações, não é? Eu estava 6 meses por ano a escavar, na verdade. Eu fiz História Variante Arqueologia, a arqueologia ainda não era um curso autónomo, e um arqueólogo, na altura era possível acabar uma licenciatura em arqueologia sem nunca ter ido ao campo. Os arqueólogos de gabinete. Os arqueólogos de gabinete, que é o que eu agora sou, na verdade. Mas era possível fazer isso. E eu tive a sorte dos meus pais me apoiarem e de ter sido possível andar com a mochila às costas por muitos sítios, em Portugal e fora, que foi talvez a parte mais importante na minha formação académica. Foram exatamente essas escavações fora. O estar no terreno, o conhecer as equipas. Eu tive a sorte de trabalhar com a equipa da Tapuerca, em Espanha, de ter feito um Erasmus incrível na Bélgica, e essas possibilidades, essas pessoas que conheci foram, na verdade, fundamentais na minha vida profissional. Eu conheci um ucraniano no Museu da Universidade de Liège, de Arqueologia, que foi quem, na verdade, foi o meu contacto para vir escavar em Portugal com uma equipa americana. Portanto, a vida destas voltas incríveis, que aqui entre nós pensávamos estar a contratar um homem russo chamado Vânia. É por isso que me contrataram. É porque tenho este nome maravilhoso. Portanto, na verdade, essas voltas são incríveis. Eu acabei a escavar no Almonda, num sítio que agora é conhecido como Aroeira, mas que era conhecido como Galeria Pesada, onde apareceu o crânio mais antigo encontrado em Portugal há não muito tempo, pela equipa do Josilhão, mas porque agarrei na mochila e pude agarrar na mochila, os meus pais tornaram isso possível e andei por todo lado. Falaste nos teus pais, da geração dos teus pais ou vizinhos, não olhavam assim, arqueologia? Arqueologia. Não, eu devo ser da única aldeia no mundo onde quase não há habitantes, mas há 2 arqueólogas, eu e a Jacqueline, que já estava a tirar arqueologia. E portanto, acho que são 20 habitantes, se calhar não sei, mas 2 arqueólogas. Não, os meus pais têm essa culpa, mais até que o professor Ruivo. A minha mãe e o meu pai, todos os domingos à tarde, nos levavam a ver uma igreja, um castelo, um monumento. O meu irmão já não aguentava mais azulejos e, na verdade, é informático, não é? Mas eu fiquei com esse lado da viagem, do ver, do observar, dos 300 e muitos castelos que existem para este país. Falámos nisso na passada semana, educar para o património, Sim. realmente tanto a importância da família e depois também nas escolas. Portanto, foste fazendo várias escavações, vários projetos, vários contactos. Depois, como é que entraste para a Câmara de Leiria? Foi o teu primeiro contrato? Não, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque entretanto precisava-se de mão de obra e eu comecei a trabalhar logo no meu 3º ano da faculdade. Comecei a ser paga, ainda estava a estudar. O primeiro sítio onde recebi um salário foi em Garvão,
Depois trabalhei ainda como estudante em Vila Romanas. Já, na altura pagava-se aos estudantes, imagine-se. Não eram estágios, era um trabalho. E quando acabei e fui trabalhar para o Alqueva. O Alqueva, a barragem estava a ser construída. Eu tinha estado a trabalhar com a tal equipa do Tony Marx e fui daí para as escavações da pré-história antiga na margem espanhola. Tinham esquecido que a Albufeira tinha 2 margens e teve que ser escavada a correr. Eu andei a escavar com a água, mesmo a roçar nas sondagens, já com a barragem com fechada. Sim. E essa experiência foi uma experiência muito interessante, conheci muita gente, mas o que me trouxe a Leiria foi o Lapedo. Estava a ser feito o saneamento, a Simlis, a Orem estava nesse sistema, precisavam de arqueólogos com algum conhecimento em pré-história e eu vim para o Lapedo trabalhar no saneamento. Mas eram 5 concelhos, 500 km², não havia mulheres nas obras, aqui entre nós, enganos ouça, e éramos 3 garotas na obra. Foi uma experiência formadora, não necessariamente positiva, mas formadora. Trabalhei, deixa-me pensar, 2002 a 2006. Nessa altura comecei a trabalhar com a Câmara, a fazer exposições. A primeira exposição em que participei, a primeira atividade que fiz com a Câmara foi uma exposição chamada Habitantes e Habitats. No Castelo de Leiria. No Castelo de Leiria. Lembro-me dessa exposição. Uma exposição extraordinária e nós colaborámos porque tínhamos encontrado muitos sítios arqueológicos nestes tais 500 quilómetros de tubos, de valas. E foi assim. Concorri a um concurso que não queria ganhar, para arqueóloga no Centro Histórico, não percebia nada de Centro Histórico e fiz uma entrevista espetacular em que disse que não queria aquele trabalho. As 2 pessoas que ficaram antes de mim entraram no dia anterior para Lisboa, para a Direção-Geral do Património Cultural, e escolheram ir para Lisboa. E eu vi-me confrontada com a necessidade de aceitar um lugar que não queria. Nós rimos-nos muito. Eu trabalho ainda com a arquiteta Vitória, que foi minha chefe nessa altura, e ela pensava, mas esta rapariga na entrevista disse-me que não queria vir para aqui, que era só um exercício, e agora vou ficar com ela. E foi assim, foi o meu início em Leiria, e já lá estou desde 2006, portanto... O tempo voa. O tempo voa, sim, muito longo já. E, portanto, foste para a parte dos centros históricos? Fui para a parte da arqueologia ligada à reabilitação, que é a mais pesada, da ligação às obras privadas, às obras municipais. Eu vinha de obras já na altura, de investimento público, não é assim dizer assim, e esta gestão, a arqueologia é tal coisa, na verdade eu passei a fazer arqueologia de gabinete, gestão de património arqueológico. E foi aí que trabalhaste com a nossa colega Sofia Carreira. Sim, a Sofia trabalhou comigo. Eu tive a sorte de encontrar arqueólogos incríveis na Câmara. Tinha por lá passado o Ruivo, não o professor, mas o que depois foi diretor em Conímbriga, e que é um arqueólogo incrível, que organizou a arqueologia em Leiria. E depois teve a Susana Carvalho, que agora é professora em Oxford. Portanto, é impossível eu chegar aos pés destas pessoas, que elas têm uma carreira incrível. E, na verdade, a minha vida foi mais fácil. Eles tinham desenhado um projeto para a Casa dos Pintores, onde trabalhei com a Sofia Carreira. E nessa altura nós divertimos-nos muito, na verdade, na salvaguarda do património de modo genérico. A Sofia estava com o património edificado, com aquilo que era a classificação, estávamos às voltas com a revisão do PDM. E foi um momento muito interessante, porque trabalhava como uma historiadora, não é? Eu era arqueóloga, a equipa era uma equipa de património, efetivamente, que entretanto, por muitas coisas, mas sobretudo porque Leiria passou a ter quase uma dezena de museus, teve que exercer outras funções, mas fizemos, quando ainda não existiam roteiros de tudo e mais alguma coisa, fizemos um projeto muito interessante para reconhecer a Leiria, com o arquiteto Moreira de Figueiredo, que é, para mim, uma referência no município, foi meu diretor de departamento e sempre que posso trabalho com ele, e com a arquiteta Vitória, ou seja, fomos mantendo estas ligações, urbanismo, história, arqueologia, arquitetura, e estas ligações foram muito importantes, porque daí ainda trago o meu cotidiano, na verdade. E que depois também terão sido úteis para um desafio que te fizeram relacionado com o Museu de Leiria, não é? Sim, um desafio difícil, porque eu tinha em 2008 começado com o Museu de Arqueologia, para o mesmo espaço. Em 2009 há uma mudança, e essa mudança altera a missão prevista para o espaço do Museu de Arqueologia, ligada à relevância do Lapedo e da criança do Lapedo,
para algo que tinha que ser mais genérico, que tinha que enquadrar as coleções do antigo Museu de Arte, Arqueologia e Numismática de Leiria, um museu que à época já era quase centenário e que nunca tinha verdadeiramente uma casa digna. Portanto, os tais museus regionais. Os tais museus regionais. Leiria tem um museu regional que desde o início foi de tutela municipal e isso explica a sua dificílima vida também. É um museu com 6 casas, que andou de mal às costas, o que para quem toma conta de peças, para quem cuida de objetos, nós sabemos o que isso lhes traz, não é? E é um museu que em 2010 tem que mudar, passa a ser um espaço que está no Convento de Santo Agostinho, destinado ao Museu de Arqueologia, passa a ter que ter, com as mesmas áreas, uma coleção muito maior, não de arqueologia, mas que tem desde a etnografia africana, a mobiliário, arte sacra, numismática, enfim, uma coleção imensa. E também arqueologia. E um projeto duríssimo, porque este museu era esperado há 100 anos. Não é? E, portanto, eu tinha às costas uma carga que por muitas vezes pensei que não teria... Eu creio que qualquer outra pessoa faria melhor do que eu fiz, não é? Mas eu esforcei muito para fazer o melhor que podia. Mas era... uma carga pesadíssima, não é? Acompanhar as várias fases, não é? Acompanhar, mas sobretudo nós fizemos uma coisa que eu acho que foi muito bem feita, o senhor vereador da Cultura à época, Gonçalo Lopes, e bem, decidiu ouvir as pessoas. Nós contactámos 40 e tal, entre investigadores, entidades, e perguntámos que museu queriam. E tivemos 42 respostas diferentes, como era expectável. Como a mim, ao arquiteto Moreira de Figueiredo e à equipa que a seguir ganhou o concurso público internacional, desenhar e cozer essas 1000 ideias, não é? E o resultado na exposição de longa duração, que na verdade tem muitas mudanças, nós mudamos-la quase todos os anos, é isso. É o cozer estas 42 ideias com uma coleção que já existia e contar uma história, não é? Que é isso que nós fazemos nos museus. Gerindo, salvando e salvaguardando as coleções. Porque, antes de mais, agora eu já não sou arqueóloga, sou conservadora de museu. Não sou conservadora restauradora, sou conservadora de museu, nesta ideia de cuido, tomo conta daqueles objetos, ajudo-os a ter voz, mas eu gosto cada vez mais do nome antigo de conservador de museu. Cada vez mais. Nós estamos lá para guardar, para dar voz e para legar, não é? Esse é um exercício dificílimo. Muito bem. Vamos, entretanto, entrar no museu, mas após os passos comerciais. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. E voltamos à conversa com Vânia Carvalho, coordenadora do Museu de Leiria, uma voz simpática e radiofónica, porque, de facto, há pouco tiveste uma experiência da rádio, não é? Sim, na escola. No liceu, sim. Fazíamos um programa em francês, na Rádio Escola. En français, très bien. En français. Muito bem, isso fica sempre, não é? O gosto da rádio, dos estúdios. Sim, mas tens uma bela voz, sim, senhora. Bom, vamos voltar ao museu. Falaste um pouco da gênese deste museu difícil. Longa, mas que abriu ao público em 2017. 15, desculpa. Na verdade, acabaste de fazer uma síntese, porque o museu é criado em 1917 e, portanto, fez 100 anos em 2017, e nós inauguramos estas novas instalações a 15 de novembro de 2015, no dia em que fazia 98 anos da sua criação formal, não é? Com o edital, enfim, todas essas coisas. Mas, na verdade, como se sabe, um museu que é publicamente criado tem uma história para trás, não é? E este museu resulta de um processo que já vinha de finais do século XIX, como quase todos estes museus que depois são formalizados na Primeira República, e deve-se a Ernesto Corrodi, mas sobretudo a Tito Larcher, que é quem é responsável pela criação também do Arquivo Distrital de Leiria, e portanto e da Biblioteca Erudita, e que era um homem... Eu adoro as cartas que ele escrevia, porque ele era dificílimo. Ele dizia tudo o que pensava da forma o mais frontal possível e teria muitos inimigos, estou certa. O que é uma coisa que eu acho que, para defender o património, às vezes acontece, não é? Nós temos que o defender de modo pedagógico, mas muitas vezes o presente não é amigo do passado. E depois, no futuro, arrependemos-nos, mas este presente...
bem, mais uma floreira de arte nova, o que é que se interessa, não é? Na verdade são estas coisas que pouco a pouco criam as nossas rotinas, as nossas imagens. Eu estava ali a olhar e estávamos a falar há pedacinho da escultura do Fernando Marques, que Ao para Povo de mim, Orem. exatamente, ao Povo de Orem, que para mim representa Orem, não é? Eu lembro-me há vários livros que têm aquela escultura na capa sobre a história de Orem, e são esses elementos que nos marcam, não é? E que nos são importantes. O convento de Santo Agostinho, onde o museu é instalado, estava devoluto, estava na verdade em ruínas. Nós dizemos que sofreu obras, também um exercício complexo da recuperação deste convento, até porque apanhámos a troika pelo meio, as empresas foram à falência, portanto, tudo o que podia ser complicado foi. E quando o museu abre, em 2015, nós abrimos com muito receio, não é? Esta história que contávamos era uma história que nunca seria a história que as pessoas queriam, porque todas queriam uma história diferente. O museu, quando abre, surgem umas quantas críticas compreensíveis. Tem à frente uma arqueóloga, tinha peças de arqueologia a mais, tudo isso, enfim, se foi diluindo, mas eu percebo, não é? Eu compreendo. Nós tomámos uma decisão de contar esta história cronologicamente, mas também do ponto de vista temático, por uma questão muito simples. O museu queria ser para todos, efetivamente acessível, e o único sítio onde podíamos ter o elevador era a meio das áreas expositivas. E, portanto, tínhamos que conseguir contar uma história que quem viesse pelo elevador não sentisse que estava a entrar no meio da exposição. Portanto, é possível ir do futuro para o passado e do passado para o futuro, nunca havendo uma parte de trás de um móvel. Esse era um exercício dificílimo a pedir ao museógrafo, não é? É um grande desafio. É um desafio. Edifícios que não são Históricos, construídos de claro, raiz claro. para museus. Uma Aqui entre adaptação nós, constante. que ninguém nos ouça, nós beneficiámos da destruição feita pelo exército no final do século XIX, porque destruíram a abóbada do refeitório e, portanto, nós pudemos colocar nessas escadas que tinham feito para permitir o acesso à zona onde estavam as celas dos frades e depois passaram a estar os catres dos soldados, o elevador é aí que ele está. E, portanto, enfim, nós às vezes temos benefícios e outras vezes nem sempre, mas este museu abre em 2015. É um museu muito avaliado pelos leirienses. Este museu é um museu que é criado para os leirienses, numa perspectiva muito alargada, porque a coleção vai desde Peniche até ao norte do distrito. As nossas coleções não vêm do concelho apenas. E essa realidade impunha um discurso muito mais abrangente, que não a dos limites do concelho, apesar da tutela ser concelhia, porque depois não podíamos explicar porque é que temos peças do mosteiro de Peniche, não é? E, na verdade, estes discursos também nos permitem pontes agora, mas na altura foi um exercício complexo. Que ainda estamos a trabalhar. Sim, Que ainda estamos a trabalhar. No fundo, começa também quando abre as suas portas, nunca? Sim, claro. Se agora fizéssemos a exposição de longa duração que está exposta, seria outra, como é óbvio, não é? E isso é que é extraordinário. Os museus parecem sítios parados. E eu acho sempre incrível, porque saio das portas dos gabinetes onde estamos a estudar as coleções, onde estamos a criar as exposições, onde estamos a fazer investigação, e é todo um movimento onde estamos a tratar da programação. E depois entro no espaço expositivo e os grupos andam calmamente e há visitas e aquilo parece um sítio tão tranquilo e de portas para dentro, na verdade, há muito movimento, muita energia, muitas coisas a acontecerem que fazem com que depois seja possível usufruir o espaço, não é? E aprender e ter a possibilidade de explorar. Mas, na verdade, estamos sempre a aprender, não é? E a estudar as coleções. Muito bem. Então, um visitante chega ao museu, paga o ingresso? Um visitante chega ao museu, paga ingresso, mas, na verdade, nós temos vindo a torná-lo cada vez mais acessível economicamente e agora conseguimos reduzir o valor para uma verba, para um valor que já me parece muito mais acessível. Agora custa exatamente o mesmo que os outros espaços culturais todos. Antes tinham um preço mais alto e com o qual eu não me sentia muito confortável. Não era tão acessível como eu gostaria, economicamente. Neste momento, por 2,10 € entra-se no museu, tem-se acesso ao museu, mas já há muitas isenções, portanto, a maior parte das pessoas, na verdade, paga 1,05 € e, além disso, há muitas dezenas de dias gratuitos. É absolutamente gratuita a entrada todos os domingos a todos os cidadãos portugueses e depois já há muitos dias comemorativos, não é? E nós temos muita programação.
A programação é quase 100% gratuita, ou seja, tudo o que acontece no museu, os concertos, as atividades pedagógicas, a dança, a música, e acontece muita coisa naquele museu. Aquele museu tornou-se num espaço da cidade que é usufruído não apenas como museu, mas como local de concertos. As pessoas vão... Nós, antes da pandemia, íamos fazer uma publicidade que era: já que veio cá tantas vezes, suba as escadas, não é? Vá ver a exposição. Agora temos uma percentagem distinta, mas temos 1/3 de visitantes que são participantes na programação. Isso é extraordinário. Há uns tempos, numa conversa que tivemos, é quase um espaço multiuso, não é? Um museu como um espaço... Sim, não que para mim não seja vital a questão da conservação e da exposição, e nós usamos sempre a programação como forma de atrair as pessoas ao museu. Tornar o museu num espaço de cotidiano, de uso cotidiano. Para dança, música, a rede cultura, a candidatura à Capital Europeia da Cultura, é lá que é discutida, foi lá que foi assinada, não é? Este espaço que tem a sala do capítulo, não é? Onde os monges decidiam a sua vida, continua a ser um local de decisão da nossa vida cotidiana. Isso é incrível, isso é incrível, aquela sala é extraordinária e continua viva, continua a ser um lugar de decisão, de discussão, um lugar onde podemos ouvir um concerto. Portanto, posso ouvir Bia Maria, que passámos por ela há bocadinho na rua, sim. Como podemos discutir que candidatura é esta à Capital Europeia da Cultura, que inclui Orem, não é? Eu ontem pensava, Leiria e Orem estão na mesma candidatura. Isso é extraordinário, não é? Passámos o distrito, abrimos redes. Sim, nós queremos que aquele museu seja um espaço cotidiano. E percebemos que é. As pessoas vão muitas vezes ao espaço fazer coisas diferentes. E, portanto, estamos a cumprir esse propósito. Não é um espaço morto onde eu vou uma vez ver uma exposição. Não, temos conseguido, eu tenho muito orgulho nisso, que 1/3 da programação, 1/3 dos visitantes são participantes em programação. E ela está relacionada com a missão do museu, não é? Não estamos a falar de coisas avulsas que não têm essa ligação. Sempre que há programação, a área do museu é acessível gratuitamente. É uma estratégia, como é óbvio. Meia hora antes e até meia hora depois, sensivelmente, é possível conduzirmos o público a subir, enquanto espera, não é? Certo. Visita o museu, convidamos a regressar, porque não teve tempo para ver, mas sobes as escadas. E se não teve tempo para ver nesse dia... Volta. Pode voltar. E pode voltar muitos dias, não é? Certo. Se nós também percebemos que é um museu essencialmente dirigido a quem vive em Leiria. É um museu que tem essa característica. E quando eu falo de Leiria, não falo do concelho. É um museu que tem uma abrangência territorial maior, também sentimos isso. Temos muitos visitantes da Marinha, da Batalha, de Orem, enfim, do território. E depois, percentualmente, Leiria ainda não é tão turística como gostaria. E, portanto, as pessoas iam ao castelo, algumas desciam, mas poucas ficam mais do que este tempo. O Mimo tem a sorte de estar naquele sítio magnífico e, portanto, não há forma de não ir ao Mimo, porque o Mimo está dentro do castelo, não é? E é uma coleção incrível, é um museu muito interessante, faz essa ponte entre passado e futuro de forma incrível, mas nós estamos, isto parece quase humorístico, mas nós estamos na periferia, não é? Estamos a caminho de Orem, na verdade, isso é que é extraordinário, estamos na saída, não é? Estamos a caminho Agora, pensa, foi a primeira vez que eu me lembrei que estou no museu que está a caminho de Orem. Mas sim, mas sobes, tens materiais paleontológicos. Portanto, estamos na primeira sala. Estamos na primeira sala. Compra o ingresso ou não compra, portanto, sobe as escadas. Sobe as escadas por onde subiram os frades, por onde subiram os soldados. Esta história é a história que nós contamos e que queremos que seja contada. Há janelas que se abrem para a cidade, propositadamente, e o convento não é esquecido. Na área expositiva, nós abrimos algumas janelas para esta ligação ser sentida. Mas claro, nós estamos a contar uma história que implica uma viagem ao passado. Começamos com o Jurássico, porque Leiria tem um sítio incrível, talvez dos mais importantes do ponto de vista paleontológico para aquela cronologia, a Mina da Guimarota. E da Mina da Guimarota vem uma quantidade de fósseis extraordinários, cujo nome científico é Guimarotae, nomeadamente o Encleutério Guimarotae, que é o nosso avô, não é? De todos. Não sabemos se é avô ou avó, agora estava a pensar, não sabemos se é. Mas que é, na verdade, um pequeno rato, uma espécie de musaranho, não é? Não será nada disto do ponto de vista da paleontologia, exatamente. Mas que é um bichinho pequenino, um mamífero que viveu ao mesmo tempo que os alossauros e stegossauros e... Enfim,
e todos aqueles animais que permitem conhecer o ecossistema. Porquê que este sítio é fabuloso? Porque encontraram-se fósseis de tudo e conseguimos perceber que ecossistema é aquele, não apenas uma pegada de um dinossauro, e eu gosto muito aqui das pegadas. Andei ali como escuteira e como estudante, nas pegadas no bairro. Aqui entre nós, no bairro, não é? Eles Eles chamam-lhe outras, mas são as pegadas do bairro. Que foi uma festa incrível quando apareceram, foi incrível. Sim. Eu lembro-me desse momento como algo que, do ponto de vista científico, para mim foi vital perceber a relevância, a descoberta dessas pegadas e a sua compra, a Pedreira do Galinha. Era tão bom se comprássemos mais sítios, não é? Se o Estado português investisse na aquisição de alguns sítios, entre os quais o Abrigo Lagar Velho, no Lapedo. Eis um sítio que era importante também que fosse adquirido. Portanto, estou sempre a fazer gestão de património, não é? Exato. Mas a seguir à mina da Guimarota, falamos da ocupação do Vale, da Ribeira, daquilo que é o Rio Lis, não é? Da bacia hidrográfica do Lis, e nessa dimensão passamos da bacia lusitânica, não é? Que é muito mais abrangente, ao sítio onde está o Lis e o Lena, portanto vamos à Batalha, a Porto de Mós, fazemos essa viagem mais alargada, 500 mil, sensivelmente, quando o crânio da Aroeira tem 400 e tal mil anos, portanto, quando o homem seguramente já está no território, não esta nossa espécie, mas outras, e o Menino do Lapedo, que nós temos a seguir e que é extraordinário, não é? Que é aquilo que me trouxe a Leiria, mas que na verdade, quando eu penso o que é que me move, o que é que eu gostaria que fosse tratado do ponto de vista científico e como comunicação de modo o mais intensa possível, que garantisse um investimento distinto. Tive ontem ou anteontem uma notícia incrível. A Rede Cultura tomou a criança do Lapedo como ponto de partida dessa história que vai contar destes 26 municípios. Já ganhei um mês, acho eu. Ou um ano, talvez. Depois tens o Castelo, não é? E o Castelo de Leiria é aquilo que todos nós reconhecemos como mais impactante, não é? Mais incrível naquela paisagem, não é? Aquele castelo é lindo. Aquelas arcadas são incríveis. Nós treinamos-nos a não dizer lógia e a dizer arcadas, não é? Sim. Os museus fazem isso, obrigam-nos a comunicar de outra forma. Uhum. E nessa área expositiva tem uma janela muito interessante, vista... Tem, exatamente, o multimédia que não haveria, não é? A janela aberta para o castelo. Nós mudámos o projeto museográfico, exatamente para que aquela janela estivesse naquele sítio. Vinha Colipo e não o castelo. Apesar do castelo ter uma ocupação que antecede a ocupação de Colipo, na verdade, do ponto de vista cronológico, fazia sentido falar da Civitas de Colipo, não é? Aquilo que é a base da ocupação romana naquele espaço, mas nós invertemos para que o castelo fosse a fotografia, aquela janela aberta, é a melhor fotografia que podemos ter sobre o castelo, ainda por cima porque vai evoluindo cotidianamente, não é? E é uma janela extraordinária, é a minha janela favorita na cidade agora, a par das arcadas lá em cima. E depois temos um truque do museu, não é? Temos a representação mais antiga de Leiria a olhar para si mesma, não é? Temos aquele tríptico fabuloso, que é a nossa pintura mais antiga, conhecida, o Calvário, que tem uma representação, vamos acreditar no Jorge Estrela e no titular cheio, no Corrodi, de Leiria. E ter uma representação do século XVI é algo muito raro, não é? E nós colocamos o castelo a olhar para si mesmo, não é? Com todos os cuidados, não é? Com os filtros UVs, sem, claro. Com os luzes, com todas aquelas coisas que depois são a nossa tecnologia a dos museus, não é? Como salvaguardar contando histórias. E, portanto, essa janela é uma janela que eu gosto muito. Romanos, a chegada, não é? E depois entramos numa coisa que nós chamamos o Pinhal. Aquela instalação? É uma instalação, porque nós tínhamos colocado o Pinhal de Leiria como algo tão importante como a produção do papel, em Leiria, a tipografia trazida pela família Horta, judaica, muitos outros temas. Nós tínhamos uma série de temas na nossa proposta que vai a concurso, de proposta, chamámos-lhe linhas condutoras para um programa museológico, também para permitir que a equipa que fizesse a proposta tivesse alguma abertura. E tínhamos dezenas de itens que eles podiam selecionar como preferenciais. A Guimarota, o Lapedo, o Castelo, Colipo eram obrigatórias. Existiam muitas que podiam ser trabalhadas ou não. O Pinhal estava na nossa cabeça. O Pinhal de Leiria, não digam a ninguém, está na Marinha. E, portanto, na verdade, estranhamente, não tínhamos o Pinhal como algo obrigatório. Quem ganha o concurso é uma empresa de Viseu, a Arqueos, e não lhes ocorreu que o Pinhal de Leiria não fosse vital, não é? Porque para quem não está em Leiria, o Pinhal de Leiria é Leiria, é uma marca claríssima.
para nós também, não é? Claro. Mas, na verdade, o que está mais próximo, às vezes, é o mais difícil de ver. Às vezes, já dizia Saramago, temos que sair da ilha Temos para que ver a sair. ilha. É mesmo isso, temos que sair de nós mesmos para podermos ver-nos. E aquele Pinhal era um sítio de alegria. Tem o som gravado do Pinhal, fala das mitificações em torno de Leiria. Dom Dinis, as Cortes, o Pinhal, a Rainha Santa, tudo está naquele mundo. Está, inclusive, uma peça que vem do Portal de Santa Maria da Vitória, não é? Eu, quando passo por lá, lembro-me do professor Ruivo, e que foi salva por um diretor que tivemos em comum. Depois de Tito Lachê também passaram por aquele museu, outros que se esforçaram muito para salvaguardar as coleções, e tivemos em comum alguém que decidiu salvaguardar algumas das peças que estavam a ser substituídas no portal, e o Pedro Dol conseguiu identificá-la. Depois o que contamos é uma história que, na verdade, quando o Pinhal arde, eu partilhei a poesia que lá está, do Afonso Lopes Vieira, sobre o Pinhal, que bem diz a doutora Cristina Nobre, que só se conhece essa e a dos animais, e ele tem coisas incríveis, mas na verdade esse poema diz-nos muito, e o som do Pinhal. E nunca tivemos nada tão partilhado, porque nós todos estávamos a chorar a perda daquele património incrível, incrível, que não era natural só, não é? E ainda hoje penso, deve ter sido o meu dia mais triste, terá sido esse. Porque eu sou de Orém e eu ia piquenicar a caminho da praia, não é? Claro. A nossa praia era o Pedrógão, da minha família, e eu parava no Pinhal, né? Eu demorei 1 ano a conseguir ir outra vez a São Pedro. Não sei quanto tempo demoraram a maior parte dos leirienses a voltar a cruzar aquele Pinhal. Essa dor, não é? Sim, que sim. os museus também têm que saber, de alguma Claro. forma, comunicar, e que ficará, não é? Bem, notícias mais felizes. Passamos ao tal tríptico, e isto que é um centro de interpretação, não é? Como tu dizes, com instalações e com janelas que se abrem, torna-se um museu muito clássico. É um museu que tem que trabalhar as coleções do Tito Lachê, não é? Nós temos pintura, muita, de temática sacra, única e exclusivamente. Aliás, o Novo Banco aprestou-nos uma peça e a curadora decidiu que era uma peça cuja temática não era sacra, para nós termos algo que não fosse dessa temática. É essa coleção que nos permite pontos incríveis com o Museu do Santuário de Fátima ou com a Diocese, não é? Esta coleção incrível. Eles têm a melhor estatuária, nós temos a pintura, não é? Enfim, conseguimos estabelecer pontos também com estes museus que são vitais no nosso território. O Museu de Leiria nunca é o Museu do Concelho de Leiria apenas. É o Museu da Diocese de Leiria-Fátima, é o Museu do Distrito de Leiria, é o Museu desta ideia da bacia hidrográfica. O facto de nós termos criado um museu que não tem plantas, estranhamente, e foi uma decisão muito refletida, dá-nos esta largueza, dá-nos esta abertura, permite-nos estas parcerias. A história que a seguir contamos, depois deste diálogo entre as coleções de arqueologia, de arte sacra, de mobiliário, nós temos vindo, à medida que escavamos sítios, a incorporar novas vitrines. Agora temos do convento de São Francisco, não é? Que foi restaurado e que temos é a nossa nova introdução nas coleções. E vamos mudando, tínhamos cerâmica, faiança do Juncal, agora de uma fábrica real, a Real Fábrica do Juncal, e agora temos vidro, da Stephens. Importa dizer que em tempos, quer uma quer outra, foram território também de Leiria. Nós não dizemos isto ostensivamente, não é? Mas a Marinha, há muito pouco tempo, é concelho. Para um arqueólogo é pouco tempo, 100 anos Claro, é coisa pouca, não é? Mas a verdade é que estes pontos são pontos que são importantes. Ou a batalha, não é? Estas ligações. Orém sempre teve ali os limites muito claros, não é? Mas também tem a ver com o território, a bacia hidrográfica, não é? Sim. Tirando o Cercal, que está do lado já da bacia do Lis, o restante está todo aqui na bacia do Tejo, Nabão, Zézaro, não é? Tejo. Enfim, estas viagens. Nós acabamos com o século XX, com Lino António, e na verdade com duas coisas que eu gosto muito, a banda desenhada do Boneco Rebelde e uma peça, um desenho, que era um desenho A4 feito para publicações, portanto feito para um jornal, do Alex Gaspar. Leiria imaginada em 2030. O Alex Gaspar infelizmente faleceu em 2010 e era um desenhador incrível.
e acabamos com humor, porque é uma crítica mordaz, não é? Os museus têm que saber rir-se também, não é? E têm que provocar também este questionar. É desta forma, é esta a viagem que contamos, muito rapidamente. Muito bem, grande viagem. E depois exposições temporárias. Tem uma grande aposta em exposições temporárias. Sim. De longa duração. Nós temos exposição... Na verdade, a nossa exposição de longa duração tem muitas mutações. Nós incluímos muitas vitrines, tiramos, mudamos peças, fazemos isto de modo rotineiro para provocar também a ida dos nossos visitantes mais regulares, mas temos exposições temporárias que resultam sempre de processos de investigação longos. E essas exposições, num sítio como Leiria, que implicam um investimento avultado, têm vindo a ser consideradas como necessariamente de maior duração. Ou seja, esta teve muito tempo, porque tivemos uma pandemia, não é? Mas as nossas exposições costumam ter um ano e meio de duração, o tempo em que estão patentes. A da plasticidade, que foi a última temporária que estamos agora a desmontar e a preparar a nova, que será sobre Jorge Estrela. Jorge Estrela é o nosso último titular che, na verdade, é um pintor, historiador de arte, e foi da sua capacidade de dialogar com o município que renasce a coleção de pintura. Ele consegue que o município faça um investimento avultadíssimo à época e restaura a coleção de pintura, com qualidade, com acompanhamento, estudando-a. E a primeira publicação que fizemos foi exatamente esse. Ele infelizmente faleceu quando nós abrimos, quando inauguramos. Era nosso consultor na área da pintura. E a primeira publicação que fizemos foi a título póstumo a publicação sobre a nossa coleção de pintura da autoria de Jorge Estrela. E já há data prevista para a abertura dessa exposição? Junho de 2022. Muito bem. Isto está a correr bem, portanto acredito que vai acontecer. Tivemos uma exposição sobre a história do Castelo de Leiria, que foi pensada para migrar para o Castelo de Leiria, onde agora está, a primeira, e neste momento é possível vê-la nos espaços novos do Castelo. Ela está lá, foi desenhada para ir para lá e lá está. Estou muito feliz porque ela abre com as novas obras e, portanto, tornou-se acessível agora e tem sido visitada e tem sido, creio eu, algo interessante. Explicar não apenas o que se vê, mas o que vem também da arqueologia, do espaço. Depois tivemos uma exposição com a Diocese, Uma de Todas as Cores, uma exposição muito importante porque é desenhada para falar dos 100 anos de renovação da Diocese, não é? Em 2017, a Diocese de Leiria Fátima, a Diocese de Leiria volta, comemora a sua renovação e no ano seguinte são os 100 anos de Fátima. Não é? E, portanto, nós acabamos por agregar as duas, não sei se estou a inverter, mas agregar as duas datas. E teve esta exposição 1 ano e meio, sensivelmente. E depois uma exposição que vem da ciência, ou seja, fomos contactados por um projeto de investigação, por a professora Elvira Calapês, um projeto para fazer a história do plástico em Portugal. E nós éramos uma coisa que eu detesto utilizar estes termos, mas nós éramos o output do projeto, ou seja, éramos o resultado final do projeto de investigação, esta exposição que ia acontecer. E nós rapidamente conseguimos explicar à professora Elvira que a exposição tinha que ser feita ao mesmo tempo, que os museus têm os seus tempos e os nossos tempos são de investigação, de tempo. As galerias têm outro tempo. Os museus têm um tempo mais longo para preparar as exposições. E, na verdade, nós tivemos a sorte de ter uma bolseira, a Sara Marques da Cruz, que coordenou connosco este processo e que era bolseira do projeto de investigação. E a exposição não era sobre o plástico em Leiria, era sobre a história do plástico em Portugal, a plasticidade. Nós já tínhamos ganho uma série de prémios extraordinários, entre os quais um prémio internacional inesperadíssimo, o Sileto Prize, um prémio para museus colaborativos, em 2017, entre outros nacionais que a nós nos foram dando mais a noção de que o museu tinha ido pelo caminho certo, não é? Estas coisas são importantes, uma apreciação externa. Na verdade, dá-nos mais tranquilidade sobre os caminhos que escolhemos. Mas a plasticidade ganha o Dibner Award, que só tinha sido entregue a Portugal uma única vez, por uma exposição na Cordoaria sobre a história da engenharia em Portugal. E eu tive que ler o e-mail umas 20 vezes, até acreditar. Surpresa. Foi uma surpresa. Nós concorremos porque estas coisas acontecem assim, não é? Há uma conferência, os conferencistas sobre a história do plástico vêm a Leiria, está um dia lindo, e a comida é boa, e o sol está ótimo, e aquele museu tem aquela cor incrível, quando está um céu da mesma cor do museu, aquele azul.
eu creio que deixámos absolutamente encantadas aquelas pessoas. Não sabíamos é que alguns deles eram júris neste prémio. E, portanto, na verdade, nós concorremos a um prémio que achámos que não tínhamos possibilidade nenhuma, um prémio de uma associação internacional, e ganhámos. E fomos a Milão receber o prémio. Eu ainda estou hoje com... Aqui é um prémio atribuído à melhor exposição do mundo da história da ciência e tecnologia. O que é incrível, não é? É incrível. E, portanto, essa exposição teve depois também mais 3 prémios dados pela Associação Portuguesa de Museologia, atribuídos, e que nos honram muito, não é? Portanto, os prémios não são importantes por si, são também muito motivadores, não é? Dão-nos a noção, nós já não fazemos exames, não é? Mas avaliam-nos, não é? Permitem-nos ter esta perspectiva. E agora esta do Estrela. Pelo meio fizemos muitas outras de menor duração, sobre o boneco rebelde, que teve pela rua, não é? Uma exposição sobre os animais nossos amigos, porque as peças originais do escultor que desenha a obra do Afonso Lopes Vieira estão no museu, e a exposição agora sobre a evolução urbanística da cidade, que decidimos levar para as lojas e que colocámos no meio dos táxis. Portanto, estamos a tentar tirar o museu fora de portas, e essas exposições têm sempre esse papel. As tais relações de vizinhança, como é que... As relações de vizinhança são vitais no museu com estas características. Nós ficámos honradíssimos porque no período em que as escolas não saíam, os nossos vizinhos ligaram-nos, nós ligámos e lhe dissemos: se quiserem vir brincar, venham ao claustro, venham correr. Na altura não se saía das escolas. E os nossos vizinhos, a Escola Branca, a Escola Amarela e o João de Deus, usaram o museu numa altura em que não havia vozes de crianças na rua. Isso era, no meio da pandemia, foi um milagre. Mas agora, nós recebemos a visita há pouco tempo dos utentes do lar, nossos vizinhos da Santa Casa, e dos utentes dos cuidados continuados. Vieram de Maca. E são nossos vizinhos, não é? E estas pessoas que são nossas vizinhas e que nos vêm ver em períodos e em momentos em que estas pessoas não saíam, não é? Não saíam. Nós sentimos-nos realmente como bons vizinhos, não é? É um caminho vital. Fantástico. Estamos quase a terminar o nosso programa. Não sei antes perguntar, Vânia, qual é o teu sonho para o Museu de Leiria? Que, na verdade, ele seja um espaço onde as pessoas se sintam confortáveis a aprender e a descobrir mais sobre quem são. O Museu de Leiria, quanto a mim, pode e deve explicar quem são os leirienses aos outros, mas tem que funcionar para aumentar a estima, a autoestima, o conhecimento, o autoconhecimento de quem são estes leirienses. Não são os do Conselho de Leiria. Quem somos nós? Quem somos nós que vivemos em Orém, em Leiria, na Batalha? De onde vimos, mas sobretudo também ajudar a questionar para onde vamos. O Plasticidade fazia isso, não é? Uma exposição sobre o inimigo público número 1. Sim, numa altura muito difícil. Polémica do plástico, não é? Mas quem Leiria é o prato em cima da mesa, não é? É preciso distância, mas às vezes também é preciso caminhar para o futuro. E estes museus têm que fazer isto. Muito bem, obrigado, Vânia Carvalho, por teres estado aqui. Continua esse teu trabalho tão meritório e nunca percas também de vista o nosso Castelo de Orém, e foi muito bom estar aqui e ouvir-te. Parabéns, um grande abraço museológico, ou seja, um abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos por hoje. Visitem logo que possam este magnífico Museu de Leiria. Na próxima segunda-feira teremos connosco Marco Daniel Duarte, diretor do Museu do Santuário de Fátima, e que certamente vão querer conhecer. Já sabem, Museus e Companhia às segundas-feiras, a partir das 13, aqui na ABC Portugal. E obrigado, até lá.